Bom, meus amiguinhos, se a memória não me trai, eu acho que nós temos nossa edição 194, também conhecida como centésima nonagésima quarta edição, é isso, né? Bom, a gente vai falar hoje sobre eleições americanas, vamos falar sobre eleições municipais, vamos falar sobre o Vini Júnior aí, que foi a polêmica da semana. Quero agradecer aqui cavalheiristicamente a presença da Nora, do Márcio, nosso decano, do Marcelo Gutermann, meu xará, sempre com seus planos de fundo da semana, este muito bem elaborado, mostrando ali dois momentos da campanha. A gente vai falar disso. E, obviamente, nosso correspondente internacional, Vitor Loyola, né, diretamente do ventre da besta do capitalismo, né, do livre mercado, às vésperas da mais, talvez mais. Será que essa é a eleição mais disputada? Será que foi mais Não, disputada que a. não, Não, essa não não, é né? mais. Não, Né? teve Aquela mais do eleições. Bush com o Gore foi É decidida verdade. nos dedos, porra. Então já vamos começar aqui com o nosso correspondente internacional, Vitor Loyola, falando diretamente da Flórida. Vitão, e aí, o que que o oráculo tá chegando a hora, né? Agora não dá mais para fazer duplo, triplo. Agora é aquela hora que o pessoal do PSDB mais odeia, que é aquela hora de descer do muro, né? O Trump ganha, falecido Trump ganha. PSDB. Pode anotar. Trump ganha. Com Que alguma. que... E não vai nem ser tão apertado assim. Vai ter uma certa folga. Então o oráculo nos diz que Trump irá ganhar. Vai ganhar. Mas diz um negócio, nós estamos numa época que piada tem que vir com o disclaimer que é piada, né? Então, por exemplo, eu sou filho de paraibano, né? Então, aqui, pô, lá no Rio de Janeiro fala dos Paraíba e tal, né? Fala piada do mesmo jeito lá que o pessoal do Nordeste sacaneia com os paulistas. Enfim, piada é piada, né? Você não vai fazer uma piada com alguém, nossa, seu lindo, seu maravilhoso. É seu bobo, seu chato. Eu, como gordinho, já. Não agora, que eu sou transmagro, né? Mas quando eu não era transmagro, eu fui alvo de muitas Uhum. piadas e tal, né? Enfim, em algumas eu respondia fazendo alusão às mães daqueles que professavam as piadas, enfim. Mas vim sobrevivendo. Eu quero saber o seguinte: o oráculo, então, está sentenciando, vai dar Trump, é isso? Sim. E da onde Por duas vem razões. toda essa Primeiro certeza? que nesse momento ele lidera em 6 dos 7 estados pêndulos, né? E se a gente considerar o histórico das duas edições anteriores das eleições, ele sempre foi melhor na prática do que na pesquisa. Então, se ele já está em vantagem discreta, né, uma vantagem bem tênue, aí, 1 a 2%, tô falando de vantagem, não é, é tudo margem de erro do Datafolha. Mas se ele já Mas está é sempre a com essa margem de erro vantagem, Mas é sempre aquela margem de erro da padaria e do McDonald's, né? Que é nunca a favor do é, cliente. é, isso. Mas então, se ele já está vencendo com essa margem de erro, considerando que se vai se repetir o fenômeno dele um pouco melhor no dia da eleição do que as pesquisas estão mostrando, a margem vai ser um pouco mais alta. E ele leva, entendeu? Na minha opinião, ele leva e para desespero de muita gente do mainstream, né? Tem uma torcida forte contra ele e tal, mas hoje em dia Para variar, né? isso não conta muito, sabe? Essa conversa de que, porque qual é a influência, né? Pode até ser uma razão aqui de boteco aqui da nossa conversa. Quanto que a mídia influencia, né? Porque hoje em dia você pode É. ter Deus no mundo lá fazendo aquela campanha e no final do dia você tem N maneiras de se informar. Eu acho que às vezes até até joga contra, né? Esse excesso de torcida da imprensa acaba até jogando contra. Mas eu acho Sim. que posso cravar aqui que ele leva essa eleição. Ô, Vitor, me explica um pouco melhor aí o que que aconteceu. Teve um comediante que fez piada com os porto-riquenhos, considerado o 51º estado, mas que não tem colégio eleitoral como os demais, mas Putz, ainda que os porto-riquenhos que vivem nos Estados Unidos possam votar em outros estados. Qual foi a piada e por que que tanta eu gente ficou perdi tão essa, magoada? inclusive. Acho que eu vou ter que apelar para os meus colegas. Eu, não, eu sei que, acho que o Trump fez alguma. Na Ele, verdade, acho que foi um não foi o Trump, comediante, né? né? Não foi o Trump, né? Foi um comediante no comício dos republicanos, né? Que fez algum tipo de piada. Ah, entendi. Pensei que tinha sido o Trump, né? Eu me enganei. É. É, o Biden também chamou os apoiadores de Trump de lixo, enfim, essas coisas saem do controle
Não sei até que ponto vão tirar voto aqui a 3 dias da eleição, né? Eu acho que o Trump até se retratou, né? Porque, veja, ali é um momento perigoso, porque tem muito eleitor descendente de porto-riquenho. O cara não pode fazer um negócio desse, né? Tem muito Sim. eleitor. Ele pode decidir a eleição, inclusive, né? Inclusive, parece que eles têm uma predominância na Pensilvânia, não é isso? Na Teórica. Pensilvânia, que é um dos estados-chave, que acho que, se não me engano, são 19 votos ali. Se você perde essa vantagem, você está dando sorte pro azar. Trump está em ligeira vantagem na Pensilvânia. Não sei. Ô, Márcio, você como decano, você acompanha o voto do relator ou abre divergência? Olha, eu quero deixar claro o seguinte: desde o primeiro dia que a gente comentou, eu sempre disse que o Trump ia ganhar. É Podem verdade. ver os vídeos todos, tá? Eu sei que ninguém vai ter saco de ver os vídeos todos, mas enfim, eu sempre disse que o Trump ganhava, desde o início, tá? E agora, mais do que nunca, o que que aconteceu? Aquela história o Biden, né? Aquele primeiro debate, o Biden caindo pelas tabelas, sem condição, aí entrou a Kamala, invasora do planeta Moon, chegou de algum lugar de Nárnia, ninguém sabia quem era. Oh, quem é esta mulher maravilhosa e tudo, tá? Fez o checklist lá, é negra, é isso, só faltou ser, pô, é casada com homem, pô, que fraqueza, e tal. Bom, aí, né, aquela candidata que parecia ter saído de uma inteligência artificial. Aí ela começou a abrir a boca. E quando ela começou a abrir a boca, dá para ver claramente isso aí, nos trends da pesquisa. Quando ela começou a abrir a boca, deu para ver que ela é fraca e ela tem aquela coisa, né? O eleitor americano ele é mais safo, ele é mais consciente, digamos assim, do que nós latinos, né? Quando ela começou a dizer que, olha, eu cheguei agora, eu não sei de nada, alguém disse, espera um pouquinho, mas tu não era a vice do cara? Porra. Porque o candidato à reeleição, ele tem a máquina a favor dele, mas ele é vidraça. Ele tem que ter. E cada vez que alguém falava lá dos problemas, não, mas isso não é comigo, eu vou mudar tudo, eu vou mudar tudo. Pô, essa cantilena durou algum tempinho. E, inclusive, isso que o Vitor está falando, das pesquisas, tem um negócio, quer dizer, eu sou engenheiro, eu não entendo muito de estatística, mas como tudólogo, né, a gente acaba, né, entendendo de tudo. Então, a estatística, normalmente, até onde eu conheço, ela tem o chamado trend, né, ou seja, aquela coisa do passado, ela não muda de uma hora para outra verticalmente. Então, se já mudou o suficiente para o Trump ganhar em vários estados, né, isso tirando a teoria conspiratória, que eles são sempre contra os republicanos, contra o Trump, etc, etc. Mas quer dizer, isso aí, para mim, já mostra que a mudança deve ser bem maior. Então, eu sigo o relator sem problema nenhum, vai dar Trump, enfim. E eu vou passar o dia inteiro vendo a Globo News só para me divertir. E vou passar a bola para a nossa maior especialista em erros de projeções de eleições americanas. Bom, Nora, dado o voto É, do Vitor e a veemência com que o Márcio disse que acredita na vitória do Trump, você seguramente acredita que quem vai ganhar é a Kamala, né? Dado seu não, mas histórico. dessa vez eu acho que eu vou acertar. Eu estou mudando meu palpite para o Trump, tá? Dessa vez eu acho que eu acerto. Não, agora eu realmente estou me rendendo às evidências, tá? Eu acho que o Trump leva sim. Eu acho que assim, o panorama mudou. Estava muito empatado, tudo. Eu acho que vai ser por pouco, vai ser meio por pouco, aspas, tá? Eu acho que vai ser renhido, não vai ser de lavada e tudo, mas eu acho que o Trump leva e leva com uma certa margem, sim. Mas agora me convenci, eu acho que o Trump ganha. Eu acho que dessa vez eu vou acertar, sim, tá? Eu acho que o Trump É. ganha, sim. Tá? Dizem que até um relógio parado a certa hora 2 vezes por Pois dia, né? Pois é, Então, até eu vou Ah, conseguir ganhar desta vez, tá? Eu acho que tá fácil agora. Eu acho assim, um par de meses atrás, eu acho que eu tinha chance de acertar mesmo. Eu acho que a Kamala, uns meses atrás, era meio. Acho que era meio bola dividida. Agora acho que tá mais fácil para o Trump, sim. Acho que dessa vez ah, eu vou quebrar minha série de erros, tá? Eu acho que essa vez eu agora, ganho, sim. antes de passar a bola para o Guterman, só para reforçar aqui
inclusive, que a Nana está falando, quando eu falo de margem um pouquinho folgada, é no colégio eleitoral, não é no É, voto claro. popular, Sim, sim, eu né? também, O eu voto popular também. é capaz até que ele perca, não sei, mas não importa, né? E Quando eu ele acho foi que eleito, teve ele uma outra, perdeu, né? perdeu. Agora, mas isso aí realmente não tem importância. Agora, na eleição americana não tem sua razão de ser, tá? Tem sua razão de ser. Sim. Agora, eu acho que assim, a The Economist fez uma leitura importante, tipo, quando uns 3 meses atrás, quando surgiu aquela onda Kamala, né? Teve aquela onda, né? Teve um momento Kamala, que ela despontou. E a The Economist, que faz um tracking, o segundo melhor tracking de pesquisa americana do mundo, o primeiro é do Guterman, o segundo é da The Economist. Ela alertasse, olha, aqui ela, quando a Kamala estava na frente, ela falou assim, ó, isso aí depois vai estabilizar, vai cair, porque sempre tem aquele efeito de convenção, não sei o quê, rola a exposição do candidato e tal, ela dá uma subida, mas a tendência é que lá na frente ela vai cair, Uma caiu, hora foi ela abre a ultrapassada. boca, né? É, então acho que aconteceu isso. Ô, Xará, Eu acho só mais uma coisinha. Eu acho que essa eleição vai ser tipo Dilma. Quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, etc, etc. Mas eu acho que no voto popular pode até ser que o Trump perca, sim. Mas no colégio eleitoral ele ganha. no final das contas, isso não conta muito, porque o sistema eleitoral Exatamente. americano, que visa preservar aquele espírito de federação, né? São os, são os colegiados dos estados que contam, né? E quem ganha acaba levando os votos do estado. Eu acho que isso é uma votação interessante, ainda que para nós, né? A nossa democracia parece ser mais direta quando a gente pensa nessa questão dos votos, mas pensando como federação, não, né? Basta ver que na última eleição, 4 das 5 regiões brasileiras, né? Tiveram o Bolsonaro como vencedor, enquanto que só na região Nordeste o Lula foi eleito. O que não quer dizer também que nessas outras regiões, falemos a verdade, né? Ele também não tenha tido voto. Eu acho que só o fato na minha cabeça, né? O Lula ter 30, 15, 20% dos votos já é suficientemente vergonhoso, não precisava nem ganhar a eleição. E eu acho que o mesmo vale para os Estados Unidos, né? Porque o Donald Trump, a meu ver, ele é de fato um candidato de verdade que representa alguma coisa. A Kamala não, né? Não tendo ninguém para colocar, dadas as circunstâncias, colocar ela lá. Só faltava ela ganhar. E aí, Xará, você acompanha o relator também? Acha que vai dar Trump assim? Ou você. Vai, você eu vou deixar, vai. Você tem tempo de casa, chega sempre no horário certo. Eu vou te dar um. Você pode usar um duplo aí, vai. O Márcio falou uma coisa importante, que é o trend, né? O trend está a favor do Trump. A Kamala atingiu o pico das preferências logo depois uma semana depois do debate, né? O debate foi um ponto importante, o único debate entre os dois, ela claramente ganhou, e uma semana depois você já via isso nas pesquisas, né? Colocavam ela bem, na frente, para mim, fora de qualquer dúvida. E depois disso o Trump fechou e continua fechando, né? Eu não vejo, eu não vejo ainda essa facilidade do Trump ganhar. Eu acho que Então temos um voto divergente. tá pau a pau. Eu acho que o trend é do Trump, né? Porque ele vem num crescendo. Então, eh, eu acho que e tem essa questão de ser subavaliado nas pesquisas, enfim, tem tudo isso. Eu prometo, no dia 5 de novembro, eu ainda, amanhã, não, sexta-feira, eu ainda solto mais um mapa, tal. No dia 5 de novembro, eu vou colocar um mapa sem nenhum estado indefinido. Eu vou E dar o aí meu vai palpite para ser. cada vai- estado. E aí eu vou dizer quem vai vencer. E aí a gente vai conferir depois. Mas só no dia 5. Ó, eu vinha. Sempre achei que quando a gente vê a lista dos maiores doadores das campanhas, a gente vê claramente, né, que as empresas responsáveis pelas redes sociais investem maciçamente na campanha da Kamala Harris, né? Os meios de comunicação em geral são pró-Kamala. Então, por conta disso, eu acho que ela tem uma vantagem, vamos dizer assim, competitiva. Só que o que vem acontecendo, eu não sei se vocês viram aí essa semana, um editorial no Washington Post assinado pelo Jeff Bezos, que é o
em que ele chamava atenção para a perda de credibilidade desses veículos, que é mais ou menos o que o Vitor estava falando, né? Quer dizer, até que ponto, né, ou qual é a influência que os veículos de informação, vamos dizer assim, mais formais têm, né? Porque cada vez mais a gente vê o surgimento de blogs até velho, né, de podcast, de canais no YouTube, onde as pessoas acabam se formando, né? O Xará aqui, muito estudioso, ele gera conteúdos aqui de melhor qualidade do que a maior parte dos artigos que você lê nos jornais, né? Eu diria esmagadora a maior parte, né? Então, você tem caminhos alternativos hoje para se informar que não através dos veículos. Eu achava, considerando que os veículos ainda tivessem um peso, que isso seria muito vantajoso para a Kamala, mas realmente, como o Márcio bem apontou e o Xará reforçou, a tendência parece ser favorável ao Trump. E aí, quando o oráculo faz esse voto de abertura tão firme, eu não me sinto com vontade ou com capacidade para abrir uma divergência. Então eu vou junto com a boiada, né? Não sou trouxa nem nada. E vou ficar mais feliz ainda se esse resultado se concretizar, né? Ainda que, se a gente fosse pensar, talvez pelos interesses econômicos do Brasil, especialmente no momento tendo o nosso presidente, talvez não fosse o melhor resultado para o nosso país. Mas, particularmente, como eu quero que se dane, né? Então, tomara que dê o Trump mesmo. Agora, essa eleição me chamou a atenção por uma coisa, né? Como tudo nesse tempo que a gente vive é pueril, né? É facilmente assim degradável, né? Porque o debate realmente a Kamala foi muito melhor, mas foi muito melhor por 2 dias. Passou 2 dias, parece que não tinha tido debate. O Trump sofreu um atentado, gente. Nós estamos no Verdade. meio de uma campanha que o cara não E era, morreu. a aposta era que, nossa, o atentado mudou tudo, tal. Tudo. O cara sofreu um atentado que ele não morreu, sabe-se lá por quê? Porque o cara tem um anjo da guarda, talvez se ele tivesse um topete menor, não sei, né? O cara tem um anjo da guarda do tamanho do mundo, né? Diferente do anjo da guarda da família Kennedy, que é o mais incompetente dos anjos da guarda registrados já na história, né? Mas, pô, o Trump não. O Trump tem um anjo da guarda ali com o saláriozinho reforçado em dia, mas parece que não aconteceu nada, cara. A gente teve um dos homens disputando o posto mais poderoso do mundo, que não morreu por uma questão de milímetros, e parece que não aconteceu nada, ninguém nem comenta mais. Então, realmente é meio assustador. Bom, fechamos a questão da eleição Só uma americana. coisa, só, Diga, Márcio. só uma coisinha. Pô, eu acabo de receber referências elogiosas das minhas duas referências, os dois Marcelos aqui. Então, Opa, que fique registrado em ata, tá? Vou chegar ao você Almeida não lá. é, você não é o Vou com decano ele. por acaso. Comecei bem, Experi- comecei bem o dia, né? Comecei É bem isso o aí. dia. Então, Experiência não vende na quitanda. Tem que tem viver, até né? uma, tem até uma historinha rápida aqui. Eu posso contar uma história rápida aqui? Claro. Então, eu costumo brincar dizendo o seguinte: eu sou fanático por esportes, né? Eu digo que a eleição americana é que nem jogo de vôlei, né? Você pode ganhar 2 sets por 25-0, mas não adianta, né? Os pontos que você faz no set são descartados no fim, né? E a brasileira é que nem Exatamente. jogo de basquete, quer dizer, o Lula perdeu os 3 primeiros quartos aqui, né? Mas no último quarto ele virou o jogo e ganhou, né? Então, só para contar, porque a história é engraçada, né? Eu me lembrei dele agora. Eu trabalhei na Petrobras muitos anos e jogava vôlei. Nós tínhamos muito torneio interno. E tinha um cara que era lá do Centro, que ganhava todos os torneios para nós, chamado Mário Dunlop. Cara, espetacular, por sinal, que foi jogador da seleção brasileira nos anos 60 e tal. Tem 1,96 m, que para a minha geração era um monstro e tal. Então a gente ganhava todos os jogos, todos os campeonatos, a gente tirava medalha de ouro por causa dele, né? A gente jogava a bola para cima e ele cravava, né? Ele jogou naquele lendário time do Botafogo, com o Bebeto, com o Nusma, etc. Bom, e é um cara assim que eu nunca vi esse cara reclamar de ninguém, era muito engraçado, era um cara assim, de uma humildade assim, fantástica, né? E aí uma vez, claro, você joga 20, 30 vezes ao lado do cara, um dia você joga um jogo bom, né? E aí teve um jogo lá do campeonato que a gente ganhou, era a final, e eu estava naquele dia cagado, né? Toda a bola que eu batia caía, coitado. E quando acabou o jogo, ele botou a mão no meu ombro, muito maior que eu, botou aquela mãozona no meu ombro e disse, cara, que partida que tu fez hoje? Aí eu falei, não, pera um pouquinho, você vai mandar isso por escrito? O cara que... Então, quando o Guterman me elogiou, vocês estão tipo, pô, rapaz, comecei bem o dia, comecei Imagina. bem o Você dia. está gravada, Márcio.
Oi? Essa tá gravada aqui. Tá É, gravando. Não, agora não, essa não precisa. Tá bom. e, Segue o e, jogo. e todas as suas bolas são cravadas, seja aquelas que você jogou lá no vôlei e o nosso bate-papo aqui. Para nós que é um privilégio ter você e contar com a sua experiência. Bom, já que o assunto é eleição, agora eu vou fazer o sentido contrário. As eleições municipais aí é pano para manga, né? Tem várias abordagens possíveis, né? Quem ganhou, quem perdeu, como é que foi a eleição aqui em São Paulo? Foi mais do que esperado? Não foi? Tarcísio falou merda, não falou? Pablo Marçal. Bom, vamos começar o seguinte, vamos começar primeiro assim, né? Vamos começar num aspecto mais amplo, para depois a gente falar aqui de São Paulo, que de certa maneira, sem querer parecer pretensioso e desmerecer as outras eleições, mas claro, São Paulo tem uma importância, né? Maior cidade da América Latina, orçamento que equivale a um estado, né? Difusor de tendência, enfim. Mas vou começar pelo Xará aqui. Xará, eu tenho visto essa é uma eleição interessante porque assim muita gente tem atribuído ao Bolsonaro ter sido o grande derrotado, alguns outros ao Lula. Não sei se tem um grande vencedor. Qual que é a sua impressão? A imprensa exagera quando coloca o Bolsonaro como um derrotado? O Lula foi mais derrotado porque, estando na presidência, o PT parece que tende a desaparecer. Qual que é a sua impressão geral? A minha impressão, bom, primeiro, o Lula, o PT, né, foi o grande derrotado. Eu acho que o Lula, como por tabela, né, eu acho que o PT esperava mais dessa eleição e foi, até ganhou mais prefeituras de maneira geral, mas as importantes mesmo, nenhuma delas, né. Só em Fortaleza, mas foi por um pentelésimo. Então, aquela vitória com gosto de derrota, né. Gostei da unidade de medida. Então. O, o Bolsonaro também, assim, se você olhar os candidatos que ele patrocinou, aqui em São Paulo não valeu, porque ele entrou com o pé muito mole na dividida, muito errático, né? Apesar de ele ter indicado o O vice, né? vice. Mas foi mais mérito eu acho que foi mais mérito do Tarcísio Barra Nunes ter aceitado o vice do Bolsonaro do que propriamente ele fazer parte da campanha. Então, eu acho que o Bolsonaro não se mostrou tão importante como cabo eleitoral como se imaginava, né? Perdeu eleições importantes, essa de Fortaleza, por exemplo, lá em Goiânia, né? Foi uma eleição importante que ele perdeu, em Curitiba. Então, eu acho que o Bolsonaro também, como pessoa, né? Não o movimento da direita, a direita foi a grande vencedora, né? Mas como representante da direita, eu acho que ele sai menor dessa eleição. E sempre fica a dúvida se, enfim, ele não é elegível, quanto disso também não influenciou, digamos, a receptividade do apoio dele, enfim, tem toda aí uma análise que pode ser feita. Mas o fato é que eu acho que o Bolsonaro também não conseguiu ter aquela influência que ele costumava ter. E aí, Nora, você acha também que no relativo o Bolsonaro poderia ter usufruído maior desse fracasso do PT e acabou não tendo jogo de cintura para isso, entrando numas bolas divididas aí? Ou ele não Não, tinha jeito de não apoiar os candidatos do PL, mesmo que correndo por fora? não, eu concordo com o Gutermann e do Caiado tomou uma lapada assim que não foi pequena, né? Que ela foi brava, né? Eu acho que, na verdade, assim, ele foi tímido aqui em São Paulo, ele não quis se expor, então também não colheu os frutos. O problema foi esse, aonde ele não quis, não quis realmente apoiar os candidatos, ele não colheu os frutos da vitória, né? Então ficou numa situação muito ruim. Ah, eu acho que sim. Agora, uma coisa também que eu queria falar era assim, o PT sempre atribui, o PT, no geral, a esquerda brasileira, sempre atribui todas as falhas de qualquer coisa nas eleições à comunicação. Sempre a culpada é a comunicação.
Em algum momento eles acham assim, eles são incapazes de perceber que o problema é o programa que eles fazem, que são os candidatos, eles sempre acham que foi a comunicação. Mas dessa vez também convenhamos, a comunicação deles foi péssima, porque tiveram um monte de dinheiro, um monte de coisas. Não, e outra, gente, que programa foi esse do Boulos? Aí, de última hora, ele resolve querer apoiar os empreendedores. Aí ele oferece para o Uber pontos de carregamento de celular. Ele não sabe que tem um negocinho chamado entrada de USB no carro, que o motorista de Uber ele carrega o celular no carro. É um descolamento da realidade tão grande, tão grande. Ele quer vender isso como um benefício para o Uber, né? E a outra era os pontos assim para o motorista de Uber se alimentar. O motorista de Uber, ele come na padaria, como motorista de táxi, como todo mundo que está na rua o tempo todo. Então, assim, é, é- isso mostra o descolamento que esse pessoal tem com a realidade e o desespero de querer abraçar, porque assim, não, porque o Marçal tem muitos seguidores entre os empreendedores. Então, vamos pegar esse espólio do Marçal e vamos tentar pegar para nós isso. Então, sai catando qualquer coisa, mas não tem a menor noção de com quem está falando. Essa de ponto de carregamento de celular para motorista de Uber, gente, é mais ou menos como você oferecer, não sei, ponto de aterrissagem para OVNI, não sei. É nesse nível para mim. Ô, Márcio, achei que a Nora tinha Não, não, concluído. era isso que eu queria falar. Eu Márcio, ainda vou pegar assim com mais detalhes esses pontos assim, porque gente é uma comédia, dá para fazer um filme daqueles assim tipo, sabe, assim comédia de erros do que não fazer com um candidato, mas claro que eles nunca vão reconhecer, tá? Mas assim, gente, é hilário, tá? Era isso que eu queria falar. ô, Márcio, em Niterói teve segundo turno, não teve? É, E o candidato do é, Bolsonaro perdeu, né? O Jordino, é isso? é aquela coisa, né? O que eu ia dizer é o seguinte, né? Não é só ganhou ou perdeu. Isso é uma coisa que o PT não aprendeu com a eleição do Lula. O Lula ganhou do Bolsonaro. Ganhou, vou fazer uma unidade menor que a do Guterres. Ganhou para o fiapo de pentelho. Foi fiapo não foi nem o pentelho inteiro, foi fiapo de pentelho, né? E contra um cara, e não foi o Lula que ganhou, foi a rejeição do Bolsonaro que foi maior que a dele. E os caras, não, ganhamos e coisa e tal. Agora, a própria esquerda tá a moda deles, né, é fazer uma reunião de lição aprendida que ninguém errou nada. Fica difícil, né? Eu sou, eu sou experiente em gestão de projeto, reunião de lições aprendidas, negócio importantíssimo. Mas a primeira coisa é que você tem que estar aberto para ouvir crítica. Ninguém está, né? Ninguém quer ouvir crítica. Porque não é ou perder ou ganhar. Ganhou lá, foi Fortaleza, né? Que foi que eles ganharam também por fiar, foi que eles ganharam. 0,70. Pô, 0,70. Em Porto Alegre, eles tomaram uma lavada. Lá em São Paulo, tomaram uma lavada. Quer dizer, não é. Então, o Bolsonaro foi perdedor, não deixa de ser, o que para mim não chega a ser uma má notícia, né? Porque, para mim, o pior candidato de direita é ele, né? Agora, o grande perdedor dessa história toda foi a esquerda. Inclusive, algumas cabeças da esquerda, mais ou menos, tá caindo a ficha que diz. Hoje até eu tive uma discussão engraçada com um cara que é meu colega de colégio, a gente se reencontrou agora pelo Facebook, e ele é esquerda pra cacete, né? E ele vem comentar na minha timeline, aí hoje ele largou uma na timeline, eu me dei o direito agora. Aí ele botou assim, hoje é um quadrinho lá sobre o Olavo de Carvalho, sabe? Hoje é aniversário da morte do Olavo de Carvalho, parece. Aí ele falou: os filósofos o consideram um imbecil, os imbecis o consideram um filósofo. Aí eu botei para ele: escuta, vocês acham que vocês vão ganhar a eleição chamando os outros de imbecil? Aí a resposta dele foi óbvia: mas o pessoal do Bolsonaro faz a mesma coisa.
Fuck Tá bom. Bolsonaro. O problema é o seguinte: se vocês querem, né, eu escrevi, hoje eu até recordei, há 3 anos eu escrevi um artigo no Boteco, está lá, março de 21. O pobre é de direita, né? Peguei aquela frase do Tim Maia, que o pobre é de direita, o pobre é de direita porque a esquerda não quer saber dele. Esse é o ponto. É exatamente isso que a Nora falou. A esquerda vive num planeta que não existe, né? Eles vivem num lugar que não. Agora, por exemplo, e isso vale para todas as áreas. Hoje eu Em estava o vendo. Márcio, aí no Rio de Janeiro eles se reúnem ali no Leblon, lá no apartamento, ou Ipanema, no Não, apartamento do você viu Caetano, onde né? é que o Boulos, onde é que o Boulos ganhou? Onde é que o Boulos ganhou? Foi né? Não foi entre o Toca povo. playboyzado. Mas é, exatamente. Então eu digo, olha, se vocês querem, né? Vou dar uma dica grátis para vocês. Para de falar em racismo estrutural, para com esse troço de elite branca escravagista, o cacete armado. Quer dizer, claro, isso existe. Mas não é esse o problema. O problema é que vocês chamam todo mundo de imbecil, porque vocês se acham melhor que todo mundo. Tomaram uma escovada e vão tomar outra. O Lula ainda, pelo histórico, pelo carisma e tal, ainda é um cara que se segura, mas mesmo assim, para ganhar do Bolsonaro, que é fraquíssimo, ele ganhou ali, e só ganhou no Nordeste. Então, quer dizer, os caras não fizeram a interpretação das coisas, né? E nesse artigo que eu escrevi, eu me lembro até, peguei a história de um cara que eu conhecia lá na Petrobras, exatamente isso que a Nora falou, né? O cara, o cara era assim, era o defensor da estatização, ele, pô, era presidente de sindicato, amigo meu, né? Por fora é amigo, né? Já dizia o Tiririca, o cara é meu amigo, né? Então, o descanso de tela dele me lembra o Che Guevara, né? Aí um dia a gente estava discutindo, casualmente ele morava em Niterói, eu na época não morava aqui. Aí um dia a gente discutindo na hora do almoço sobre o problema do transporte no Rio de Janeiro, o cara disse assim, eu não sei, porque aos 18 anos o papai dele deu um carro para ele e ele nunca mais pegou um ônibus na vida. Aí, Aí, cara, que beleza. aí é legal. A primeira coisa que me veio na cabeça foi a dona Florinda, né? Mas ele foi Tipo, não coerente, né, se Márcio? misture com essa gentalha, gentalha. Quer dizer, o cara acha que todo mundo é gentalha. Mas, ô Márcio, ele foi coerente, né? Porque ele não tinha lugar de fala, né? Não, pelo menos isso. Não, pelo menos ele confessou, né? Mas então é exatamente isso. Aí o cara pensa que o Uber, né? O cara se bobear, nem o Uber eles pegam. Então, eles estão completamente fora, né, de tudo. Alienados. Eles são alienados, eles são totalmente alienados. Aí fica traçando aquelas teses da direita escravagista, que na Europa piriri pororó, que não sei o quê. Cara, não é isso aí que ganha jogo, meu filho. Não é por aí que tu vai ganhar jogo. Então, esse é o ponto. Ô, Só Vitor, e isso. você? Quem que é o grande vencedor? Se é que tem um, ou pelo menos um grande derrotado. Você concorda que o Lula foi o grande derrotado da história? Mas mais derrotado que o Lula foi a esquerda em si, né? Porque ela historicamente se posicionou como refém do Lula, não renovou liderança e tal, tomou uma costa generalizada. O Lula é bem maior que a esquerda, isso é fato. Então, assim, essa derrota cachapante da esquerda não quer dizer que o Lula não seja um candidato competitivo. Ele é maior que a esquerda. Por outro lado, o Bolsonaro se mostrou bem menor que a direita, né? Então, a direita é muito maior que o Bolsonaro. E aí você teve candidatos vitoriosos de vários espectros, mas, notadamente, centro para a direita deu uma lavada. A gente pode até dizer que o PSD foi o grande vencedor, mas assim, isso vai se traduzir o quê? No PSDB sendo um novo PMDB, né? O cara que, né, partido que vai dominar o Congresso e tudo mais, não tem um candidato forte para presidente, vai compor com quem E vai se ganhar, aliar aquela ao coisa que todo Lula mundo já se for sabe. necessário. Se for necessário, vai. Ele vai estar no governo, seja quem for, Isso. né? Mas eu acho que a conclusão que eu tiro, até postei sobre isso, é isso, que assim, a direita é bem maior que o Bolsonaro, então se o Bolsonaro tinha aquela expectativa de ser o elemento dominante, não acho que seja. E também por própria inabilidade, né? Porque não entrou de cabeça em eleições que ele deveria entrar, enfim, fez apostas erradas e perdeu todas elas, né? Quando apostou, perdeu.
Agora, eu entendo que isso deve se refletir na eleição para o Congresso, em 2026. Nós vamos ter um Congresso ainda, provavelmente, mais à direita do que temos hoje. E não sei como vai ser para presidente, mas, notadamente, é um movimento que não vai ser desfeito em 2 anos. Porque, como bem disse o Márcio, a esquerda está completamente desconectada da realidade, completamente. As pautas que eles defendem não reverberam na população. Ponto. Acabou. É isso. Vamos continuar com essa conversa de todes, não sei o quê. Isso aí ninguém quer saber disso. O pessoal quer uma vida melhor. Então, eu acho que essa desconexão vai cobrar seu preço, claramente, na eleição do Congresso, né? Na presidente, não sei, porque o Lula tem lá o seu quinhão de popularidade, depende muito de outros fatores, né? Depende muito das composições. Mas ele, obviamente, ele tem essa componente de derrota, mas eu digo que a esquerda é é muito mais derrotada do que ele mesmo. Ele não entrou na campanha com afinco e tudo mais, não sentava, estava mais preocupado em entreter a Janja e tal. Não estava muito preocupado com isso. Mas o fato a esquerda foi, sem dúvida nenhuma, surrada, né? De tudo isso, o que que conseguiu? A prefeitura de Recife, com o PSB, que é aquela esquerda meio cor-de-rosa, né? Caviar, Uma né? oligarquia, na verdade, uma oligarquia, né? Dos Sim. arrais. É E uma grande Neocoronel, Fortaleza. né? oligarquia É o também. É, neocoronel, né? Fortaleza, acabou. Quem mais não conseguiu mais nada das capitais, né? E Fortaleza, sim, né? O gol, gol nos acréscimos. Eu tenho, assim, se a gente fosse eleger duas figuras políticas, né, como o grande vencedor e o grande perdedor, aí eu atribuiria ao Lula essa pecha. E atribuiria ao Kassab como grande ganhador, né? Talvez é irônico chamar o Kassab do nosso Marco Maciel da atualidade, dado a diferença de compleição física de ambos, né? Mas ambos tinham uma característica, né? Não entravam em bola dividida, né? Você nunca viu esses caras ao longo da vida deles perderem uma dividida, estarem do lado errado, né? Então é impressionante, né? A biruta lá do Kassab sabe em cada lugar para que lado que o vento está virando. Então eu acho que ele é o grande vencedor. O Bolsonaro, eu acho que eu não sei se eu diria que ele é um derrotado, mas ele usufruiu muito menos do que poderia de um vento que poderia ser favorável a ele. Contudo, faço aqui uma ressalva. As eleições municipais são as eleições menos ideologizadas e, pela natureza da questão da cidade, do município, são aquelas mais arraigadas à questão da regionalidade que tem ali, né? Diferente, por exemplo, de uma eleição para presidente, que é algo, um espectro muito mais amplo de temas e tudo. Nesse sentido, a influência do governador é muito maior do que de um líder nacional, né? Isso a gente viu em Goiânia, por exemplo, e a gente viu em Curitiba. Só que eu não sei até que ponto, eu não sei, não tenho essa resposta, foi uma barbeiragem do Bolsonaro enfrentar esses governadores e perder, ou até que ponto ele não tinha como não enfrentar, no sentido de que o PL dá uma carta de fiança ali para ele, e ele, em troca, deveria emprestar a sua popularidade aos candidatos do PL. Eu tenho uma dúvida se essa foi uma imprecisão política dele, uma escolha dele, ou se, de uma certa maneira, ele era um pouco refém de ter que apoiar Mas esses candidatos. vou fazer uma parte, Diga, por favor. porque eu acho que aqui é menos importante o apoio explícito do Bolsonaro, mesmo porque ele se apoiou, teve que fazer com dedos. Por exemplo, em Curitiba, o partido dele era do Pimentel, não era da Cristina. Sim, Então, mesmo assim, foi uma coisa meio envergonhada. Mas eu acho que quem foi derrotado não foi exatamente o Bolsonaro, foi o candidato que representava o bolsonarismo raiz é que perdeu. É a ideia do bolsonarismo que foi derrotada. Então, tipo, o Marçal é um deles, é um cara, ele perdeu. O Marçal é um sim. que meio está mais alinhado, né? Então, nos lugares em que houve um embate entre dois candidatos mais à direita, ganhou o mais moderado.
Sim. Assim, não importa se for Bolsonaro ou não, eu acho que é menos importante a figura Belo dele, mas o Horizonte, mais é. moderado levou. Assim, pode ser uma tendência? Sei, vamos ver. Esse é o meu parte que eu queria fazer. Não, então eu acho que nesse sentido, né, olhando as eleições por esse aspecto, tem essa questão. Não sei até que ponto, se dependesse única e exclusivamente da vontade do Bolsonaro, apesar de que a palavra final sobre o apoio dele pessoal tem que ser dele, né? Com ônus e bônus que isso possa trazer. Mas eu acho que acabou tendo um pouco disso também. Mas eu acho, e aí eu concordo com o Vitor, né? A esquerda perdeu, porque muitas eleições de segundo turno se deram entre dois candidatos do espectro da direita, sempre, na maioria das vezes, pendendo para aquele que fosse menos radical, mais ponderado. Eu não sei se isso é um sinal que a gente possa fazer uma regra de três ou já considerar uma tendência para a próxima eleição, né? O fato é que, pelo menos em Goiás, né, o Caiado é o primeiro cara que assume ser candidato à presidência da República. Não sei se isso é para cacifar, se ali na frente ele desiste, né? Vale lembrar que ele já é candidato a presidente. Foi candidato a presidente naquela eleição em que todo mundo, só nós aqui não fomos candidato a presidente, né? Mas em 89 ele já era candidato a presidente, representava a UDR, né? Essa bandeira, nunca, essa E, bandeira verde, nunca será manchada pelo vermelho, né? Então, acho que ainda né, nesse sentido, né? Agora, eu acho que a próxima rodada, né, dessa questão das eleições municipais, e aí a gente pode fazer jogo rápido, é o seguinte: dá para fazer uma regra de três para a eleição presidencial, né? A gente pode achar que a predominância de candidatos de centro para a direita vão reverberar, vai ter um candidato à presidência da República que eventualmente enfrentando o Lula consiga capturar isso? Ou esse fenômeno ele é um fenômeno, mas que ele não se transfere para a eleição presidencial, pelo menos de imediato? O que você acha, Xará? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra Então, olha coisa? só, primeiro uma coisa, outra coisa. Normalmente, o que se conhece em termos de ciência política é que reverbera mais na Câmara e no Senado do que propriamente no Executivo. Mas tem um ponto que é o seguinte: essa direita que ganhou, às vezes é direita e às vezes não é, né? O PSD, a depender de como o Lula chegar em 2026, o PSD e o MDB vão brigar de foice para pegar a vice, né, do Lula. Com certeza. Então, essa história, não, o Kassab foi o grande vencedor. O Kassab, ele é direita aqui em São Paulo, mas pô, lá no Rio, em Belo Horizonte, foi apoiado pelo Lula. Então, é assim, não é preto no branco, né? Na Também acho. eleição, tudo depende do Lula. Se o Lula chegar em 2026 inteiro, ele é um candidato absolutamente competitivo e ele vai atrair o PSD e o MDB. A questão é ele chegar inteiro, né? Isso já talvez aí seja até o papo para Então, a essa é a gente. premissa, né? A Não estou gente tem até um afirmando que papo ele para vai a chegar próxima. inteiro, mas se ele chegar inteiro, é complicado. Ô, ô Nora, o que você Inteiro ele acha? não chega, porque ele já Não não está entendi. inteiro. Ele já não está inteiro. O Então, Lula antes que de a gente, perguntar para a Nora, eu o já vou Lula que a passar gente para o vê hoje Vitor já aqui. é os 60% do que era o Lula. Ele já não Então, está mas inteiro. é verdade, só que com 60% ele ainda é o Lula. Do ponto de vista de popularidade, de carisma, magnetismo, enfim, you name Eu it, concordo com o De Xará. carisma, sim. né? De popularidade, o governo dele é inferior, inclusive, ao do Bolsonaro na mesma época, no NPS. Né? Então, Sim, assim, ele tá fatigando. bom, E eu enfim, acho que depende essa do que ele turma aí fizer, sente cheiro de sangue, entendeu? aí é uma Essa turma aposta, sente cheiro de sangue. né? Eu fiz a premissa sem apostar. Se ele chegar, obviamente tem suas dificuldades, inclusive no campo econômico, né? Ele está numa sinuca de bico, porque ele não consegue gastar. Se ele Tem começar a que gastar importar. agora, o câmbio vai vai voltar na cabeça dele feito um bumerangue, né? E vai piorar a situação dele em 2026. Enfim, inclusive, eu não estou dizendo nem saúde, nem de disposição, a própria economia, né? Tá complicada para o lado dele. Sim. E outra Ô, coisa, Vitor, desculpa,
Tem E vários outra Só elementos, para né? A saúde da economia, a saúde física e a saúde mental, porque ele está ficando gaga. Essas três bom, saúdes aqui. Eu acho que ele vai vir bem combalido nas três, tá? Eu acho É, isso. só para fechar com o Vitor e aproveitar Desculpa, aqui. Nora, eu te interrompi, você Não, quer não, falar um não. Mas negócio? só para fechar com o Vitor. Só jogo rápido, bate-bola. Você acha que o resultado das eleições, supostamente com um espectro mais à direita, influencia na reeleição presidencial? Ou Não, uma eu acho coisa, que outra é no, outra? eu acho que outra coisa. Para o Congresso, eu acho que vai ter influência. Para presidente, não. Bom, vamos lá, Nora. E você, o que que acha dessa história? Não, o que eu ia falar. Peraí, esqueci. Estava falando do Lula, a história da saúde. Sim, outra coisa que ele sempre se apoiou muito foi na popularidade, não só aqui, mas naquela que ele acha que ele tem lá fora. Ele está tomando cacetadas até da Venezuela, gente. Pelo amor Ah, de essa foi boa. Deus. Essa de hoje foi linda, né? Estão chamando o Celso Amorim. Ele está sendo chamado de espião da CIA. O Celso Amorim está sendo chamado de capacho imperialista. Gente, eu estou torcendo pela briga, tá? Tá divertido de ver. Mas, assim, até a suposta liderança que ele achava que tinha na América Latina, no Sul Global, no raio que o parta, virou farofa, virou farofa. Então, assim, não é uma coisa, porque antes ele achava que tinha, mas nós sabíamos que não, mas era uma coisa um pouco mais velada. Agora não, agora o presidente da Venezuela vai lá a público e pá, desce a lenha, entendeu? Agora já não é velada, não, não é, já está escancarado isso. Então, gente, sinceramente, ah, eu não queria estar na pele do Lula por outro monte de motivos, tá? Mas, entre outros, agora, por isso, gente, eu acho que não tem divã que resolva isso, tá? Bom, Pensa numa pessoa como ele, tá? Nessa situação. Não tem divã que resolva, não tem. parafraseando o Churchill, o Lula, entre a desonra e a guerra, ele escolheu a desonra e E colheu vai a ter a guerra com guerra. Maduro. Claro, claro, exatamente. Mas, assim, eu penso assim, ele internamente, um sujeito que era aquele imperador que estava nu e que ninguém queria dizer para ele que estava nu, agora estão mostrando um espelho para ele e estão dizendo, olha, cara, você está nu. Entendeu? E ele está ouvindo isso o tempo inteiro. Então, assim, gente, deve ser pirante isso, tá? é. E ainda por cima, ainda cai, assim, numa situação realmente de velho coroca, sabe? De cair no banquinho. Desculpa, mas É. qual é a Isso explicação? como a gente está no Brasil e, né, e nem sempre tudo é verdade, tem sempre uma versão oficial, né? Basta a gente lembrar da foto do Tancredo muito bem às vésperas da sua morte, né? Então, Então, de toda eu estava forma, na eu vou política no entender, Estadão naquela época. né? Eu Eu estava vou na entender. editoria de política no Estadão, na época do Tancredo. Foram os meus plantões mais longos da minha história profissional. E o dólar subir e cair de acordo com o boletim médico. Bom, eu vou entender que a Nora colocando que essa fragilidade da figura do Lula, trazendo para a eleição municipal, que ainda que não tenha influência, se tiver, vai ser pior para o Lula do que não pelo resultado das eleições, né? E você, o Márcio, o que que você acha? O resultado dessas eleições, aparentemente, tendo a esquerda como uma derrotada, mas sendo que o vencedor é um vencedor que não é muito assim, vamos dizer, mais fisiológico, né? A gente tendo aí, né, o PSD nessa condição de grande vitorioso, assim, vamos dizer. Você acha que isso se transfere para a eleição presidencial ou daqui a 2 anos é outro jogo totalmente diferente? O problema, quer dizer, eu diria o seguinte, né, indo na linha do que o Guterman falou e o Vitor também. O que vai decidir vai ser o Lula. Vai ser o estágio em que o Lula, né, o estágio de decomposição que o Lula vai chegar em 2026, né? Então, quer dizer, o sonho do Lula, inclusive, ele está treinando a Janja para ser Evita, né? O Lula, o sonho dele é ser o Perón, né? Que 50 anos depois da morte ele ainda decide eleição na Argentina, né? Mas eu acho que a gente é um pouquinho, né? A gente, né, não tem, o Lula talvez não tenha, né, o A nível gente do não leva Perón. tanto a sério. Eu acho que A gente não a leva a vantagem sério, nossa exatamente. do povo em Eu relação à sempre, Argentina é que a gente não leva nada a sério. eu Exatamente. sempre digo que a Então, diferença
entre o É Brasil e a tudo Argentina avacalhado. é do tango para o samba, né? O Exato. tango é a desgraça pura, né? Vou cortar os pulsos porque a mulher me chifrou, aqui não, é uma merda completa, né? Então, e é bonito, eu gosto, eu curto, mas enfim, né? Então, a gente não leva a sério, é exatamente isso. Esses dias aquele Ariel Palácio, aquele da Globo News, ele falou que o mal da Argentina é que lá não tinha um centrão, porque lá eles são radicais. Como eu sou gaúcho e a gente tem muita influência ali de Uruguai e Argentina, a gente é muito parecido lá, né? Então, ele dizer que um centrão resolveria, né? O problema da Argentina, um Um bom Kassab, centrão, né? né? Um Kassab. Nunca sabe, Meu né? bem, meu mal, né? O É, Centrão é meu bem, meu mal, né? Nunca eu me vamos lembro virar que Venezuela, muito menos a Dinamarca, né? A uma gente vai vez ser eu, sempre mais do mesmo. Uma vez eu completamente porre, numa roda, eu defini o centrão, né? A Nora tapa os ouvidos, que eu acho que é meio pesadinha essa, mas do centrão é mais ou menos como um mods, né? Ele adere a qualquer coisa e sempre dá um jeito de estar num lugar agradável. Mas, enfim, os caras conseguem, né? Então, o grande problema, o grande X da questão, agora falando muito sério, vai ser como é que o Lula vai chegar. E eu vou lançar uma teoriazinha conspiratória, não sei se só eu que eu vi isso, né? Casualmente, o meu genro faz aniversário no mesmo dia que o Lula. Foi agora, essa semana. Aí, aí eu nunca esquecia, porque sempre sai, né? Pá, aniversário do Lula, coisa e tal. Ninguém falou no aniversário do Lula. Eu não vi ninguém falando no aniversário. A Não sei Janja se foi falou para. coincidência. Isso é inadmissível para você, inclusive. Por quê? Porque a Janja ligou para Maria do Rosário e Ah, disse que esperava da Maria do Rosário um presente de aniversário do Lula, que era a vitória dela. porra. E ela Aí não não vale. cumpriu, e não Então Aí entregou. não teve, vale. Aí E ela não não teve vale. entregou. lembrança. Bom, E Pediu se ela ela o não queria isso, entregou. se ela queria isso de pediu o presente, impossível. crise no casal, né? Então, a Não seria um impressão que presente, que mas eu um tenho milagre. é que a mídia está tentando esquecer. Olha, esquece que o Lula fez 79 anos, não conta para ninguém, né? Vamos, faz de conta que ele é o Peter Pan e o tempo parou de correr. Não sei, estou brincando, mas. Então, o fato é A- esse: ele vai chegar com Ano que vem é 81. 80, meu. Putz, aí sim. Aí eu quero ver, esconder, porque 80 é número redondo, né? Não tem Né? É, jeito de esconder. exatamente. E ele Ó, vai chegar na eleição com 81. Exato. eu vou dar Outubro meu de. pitaco aqui. Eu acho que talvez o resultado das eleições, pensando assim num centro-direita, mostre, sob certo aspecto, um viés do eleitorado como um todo, mas o nosso eleitorado ele não é ideológico. E a maior prova foi a última eleição, porque a gente elegeu o Lula presidente, mas um Congresso absolutamente mais conservador, né? Se a gente fosse ter um presidente equivalente ao Congresso que foi eleito, quem teria que ter ganho a eleição é o Bolsonaro. Então, acho que isso corrobora o que o Xará falou, né? As eleições municipais, elas geram uma influência no perfil do legislador que vai estar sendo eleito para a próxima legislatura, mas não necessariamente se transforma, porque no caso brasileiro, a eleição de presidente, imagino que talvez mais do que em outros lugares mais desenvolvidos, no final das contas acaba sendo a eleição entre duas pessoas, né? Por isso aquela coisa de demonizar um ao outro. Não é um conjunto de ideias muito claro. Fica claro para a gente, tem um nível de esclarecimento, mas acho que para a população em geral é quem que é o bonzinho, quem que é o ruim, quem que é o vilão, quem que é o mocinho, né? Daí a esquerda é muito competente nesse sentido de desumanizar os adversários, né? Então ela não traz a disputa para o campo das ideias, porque talvez não seja mesmo aonde a esquerda se destaque, né? Então ela faz essa coisa da trazer essa eleição para o campo pessoal, e aí você vê essa desconexão da gente eleger esse Congresso que a gente elegeu e ao mesmo tempo é, o Lula. Bom, vamos começar aqui falando da eleição de São Paulo. Vou começar pelo Xará, que nos brinda aí com esse plano de fundo aí, com dois momentos da campanha. Primeiro, o momento que virou meme, né? Que foi o Marçal apresentando uma carteira de trabalho ali para o Boulos, como se fosse um caçador de vampiros apresentando um crucifixo para um vampiro. O Boulos ali, há quem diga que ele passou até mal, né? Nunca chegou tão perto de uma carteira de trabalho e tal.
Foi mais ou menos como se tivesse apresentado uma criptonita e ele fosse o super-homem. E um segundo momento surpreendente, né? Deu ao Pablo Marçal o título Super Dória, né? De como destruir um cacife político em pouquíssimo tempo. O Pablo Marçal, no final das contas, o que ele quer mesmo é clique, né? O que ele quer mesmo é gerar engajamento, e ele criou ali um conteúdo como se fosse pretensamente uma entrevista de emprego. Eu tenho uma teoria, sabe, Xará? Eu tenho uma teoria que houve um acerto. Olha, para eu não te processar por conta daquele laudo, você empresta a sua notoriedade, faz um bate-bola aqui comigo, e eu, pegando o meu escrúpulo, se é que eu tenho algum, jogo no lixo, e mesmo você tendo apresentado um laudo falso contra mim, eu me presto ao papel de interagir com você, quem sabe buscando minha exposição, porque no final da conta, o que conta mesmo é o clique. Xará, como é que você viu essa eleição aqui municipal e essa ilustração aí, que acho que já dá uma dica da sua percepção? Olha, eu não tinha pensado nisso, mas eu não descarto, não. É uma, é uma A boa, única é justificativa uma boa razoável, tese. tipo, ó, É eu uma não boa entro tese. porque é causa ganha, né? Foi um documento É. ridículo de Agora, forjar. se o Boulos propôs um negócio desse, o cara é burro ao quadrado. Ele já foi burro ao, ao aceitar. Não é burro, na verdade, assim, foi desespero, né? É que nem o goleiro que vai para a área, faltando 30 segundos para Sim, acabar o jogo, tem que cabecear, tem que fazer um gol, o cara sai correndo para a área no desespero. Eu acho que não ia perder talvez seja um voto, pouco. né? O problema é que, enfim, é aquela coisa, novamente, Churchill, entre desonra e a guerra, ele escolheu a desonra e escolheu a derrota. Terminou, assim, pô, sério que. Porque, do ponto de vista do Marçal, o Marçal é um pilantra, né? É um cara que está buscando clique, tá? E ele falou, pô, eu preciso me manter em evidência aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou inventar aqui uma entrevista de emprego, vou eu fazer o trabalho da imprensa de entrevistar tal, para me manter. Ele precisa se manter à tona, né? Porque afinal ele Sim. perdeu a eleição, né? O mais grave do Marçal, na verdade, foi um outro vídeo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, em que ele fala que o Boulos ia ganhar. Exato. Me tiraram do segundo turno e vão ganhar o Boulos como É. prefeito. E eu faço análise, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É um picareta, né? Completo. Não, e a prova que é a seguinte: o voto é do eleitor, não é de ninguém, né? Não, total. É assim, eu não vi nesse, porque ele também convidou o Nunes, tal, mas o fato dele ter pegado leve, né, parecia um papo de, né, um chá das cinco, também pegou mal para o Pablo Marçal. Inclusive, vi vários tweets em que o pessoal falava, o Bolsonaro tinha razão, né, ao apoiar o Nunes e não esse picareta, tal. Então, tem a direita e o fogo no parquinho, né? É. De qualquer maneira, me parece, o Boulos, ele, ao comparecer nesse negócio, e se ele propôs, pior ainda, mostra justamente isso que o Márcio estava falando, que pô, a esquerda perdeu o rumo, né? Não tem. Como é que Não, a e- Nora, né, estava falando? A esquerda perdeu o rumo completamente. Uma coisa sem noção, perdeu a identidade. É melhor perder mantendo a identidade, porque você está plantando para o futuro, né? Você tem que manter um mínimo de coerência, do que realmente o negócio. é, o Marcel, de fato, assim, ele conseguiu, eu acho que o que ele queria, que era fazer o Boulos passar ridículo. o Marçal é mais ou menos uma vaca numa árvore, né? A gente não sabe como subiu, mas sabe que ia cair. Caiu e foi mais rápido que o Dória. Ô, Nora, o Xará fez uma menção aqui a você, dizendo que a esquerda está desconecta da realidade, né? Como é que você Totalmente. viu aí o resultado final dessa eleição aqui de São Paulo? Então, totalmente desconectada, continua em Nárnia, né? Onde o ar é rarefeito e por isso as pessoas têm esses problemas cognitivos e de raciocínio. Só pode ser ar rarefeito
tá? Que dá esses problemas. Não vejo outra explicação. E esse desespero assim, de última hora de tentar ficar abraçando essas causas. Alguém pegou uma pesquisa e falou: não, então, empreendedores são tantos, são os eleitores do Marçal, vamos tentar trazer para nós, os não sei o quê, mulheres, não sei o quê. Gente, não dá para você ficar sendo franco atirador. Você tem que ter uma personalidade. Bem ou mal, você tem. O que que é uma coisa que eu admiro no PCO? Tem personalidade. Você já sabe o que esperar deles, os caras têm coerência. Não, sério, eu acho, eu acho admirável um partido como Talvez por eles. isso que nunca ganhe eleição também, né? Não, Tem que ver. essa é uma questão, mas eles têm aquele eleitorado cativo deles. Você não pode acusar o PCO de incoerência, nem de Maria vai com as outras, nem de se deixar levar, nem nada. Os caras têm uma plataforma, têm uma certa linha, né, política e tudo, eles se apegam àquilo e seguem. Gente, é isso que se espera de um partido político, né? Tudo bem, poderiam ser menos radicais em algumas coisas, ok, tá bom, dá para discutir isso, mas tem uma coerência, não dá para você sair assim. Agora, eu gostei dessa teoria do Porto, eu acho que faz algum sentido, porque não tem outra explicação para o Boulos ter aceitado esse convescote, né, de senhoras, E né, sabe da porque onde, aquilo foi um convescote. e por mais conspiratória que a teoria possa parecer, sabe da onde ela me veio? Que para e pensa comigo. Hum, Num cenário normal, isso não te soaria como uma arapuca? Né? Pô, eu vou lá fazer essa entrevista com o cara e o ah, Marçal vai me esculachar, né? Concorda? Pô, o cara que apresentou uma carteira de trabalho, o cara que na véspera da eleição apresentou um laudo furado, dizendo que o cara tinha tido lá uma overdose, coisa que o vale. Cara, o cara não tá para brincadeira, o cara foi para o enfrentamento, o cara conturbou os ambientes nos debates, tiveram que mudar a regra do debate para se adequar ao cara, porque o cara foi disruptivo, né? Ele começou a chamar os adversários por apelido, ele chegou a provocar um adversário ao ponto de levar duas cadeiradas. Então, se você pega isso como histórico, se eu sou o Boulos, imagina, cara, pô, né? Parece aquelas arapuconas, né? E aí, quando você foi ver a entrevista, era quase que um bate-papo entre amigos, né? não, Como e se outra, não é um tivesse processo acontecido algum, ganho, né? Como se não é um tivesse processo acontecido alguns dias ganho. atrás. Então, fica pensando assim, qual que foi o objeto de negociação disso aí? O que que fez o Marçal até então tão cético, tão crítico, tão diametralmente oposto ao Boulos, né? Fazer dar esses, emprestar essa notoriedade dele e fazer dali um espaço para o Boulos, porque não houve um questionamento mais profundo. Pelo contrário, ele fez meio quase que uma escada. Para mim, foi um jogo de cartas marcadas. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar elas por ela, mas me empresta aqui um pouco a tua popularidade, que eu estou atirando para qualquer lado para tentar ganhar, tentar diminuir essa diferença, porque todos nós já sabíamos que ele ia perder, ele sabia que era perder, mas vamos tentar lutar até o final. Eu não acredito que o Boulos, em algum momento, tenha no íntimo dele falado, eu acho que eu tenho uma chance mesmo de ganhar. Então mostrou ali na reta final o desespero, como o Xará falou, né? Entre a guerra e a desonra, escolheu a desonra e ganhou a derrota, a guerra. E aí, Márcio, o que que você acha, olhando de fora aí, a eleição de São Paulo foi nacionalizada, né? Como é que foi sua visão em relação à eleição? É, enfim, é aquele negócio, né? Terminou exatamente como a gente pensou que ia terminar quando começou. Ia ser um segundo turno entre o Nunes e o Bolsonaro, e o Nunes ia ganhar. O Pablo Marçal foi um cometa. Ele surgiu ali, bagunçou, fez, e depois. Essa teoria é ótima, eu acho que tem sentido. Agora, enfim, dizer que a esquerda está pagando mico é redundante, né? O cara, né, é um mico desgraçado você chamar o cara e falar como é um velho, como se fosse um velho amigo e tal, porque os caras estão desesperados, eles não sabem para que lado vão. Mais uma vez eu digo, o problema é que eles não conseguem fazer uma reunião de lições aprendidas, porque eles são arrogantes demais para admitir que estão errados e estão completamente fora da realidade. Esse é o Hein? ponto. E, O resto Márcio, é. e quando a esquerda faz autocrítica,
é autocrítica por não ter feito ainda mais do que fez. Então, exatamente, exatamente. Então, o erro não foi em ter feito, foi em ter feito pouco. Deveria ter feito mais. Eu hoje essa resposta que eu dei para meu amigo, que chamou outro lá de imbecil, eu falei isso, olha, se vocês pensam em ganhar eleições, não é chamando o eleitorado de imbecil que vocês vão conquistar alguém. Agora, tem outra opção. Vocês podem eliminar fisicamente, né, o outro lado, como fizeram os companheiros Fidel, o Chaves, Maduro, com sucesso. É outra opção e não é inédito. A esquerda faz isso também. Mas agora, os caras, enfim, é nada, é aquela coisa, a gente já tocou muito nisso. Quer dizer, Hein, os caras Márcio? vivem em outro planeta. Outro Como planeta. disse como disse o Che na ONU, né? Fuzilamos e seguiremos fuzilando, né? Pois é. Esses caras que E aí, insistem em Vitor? pensar diferente. O que você achou da eleição aqui de São Paulo, que talvez tenha sido uma eleição que acabou se nacionalizando, né, ganhando os noticiários aí, por essa figura do Pablo Marçal, a meu ver, posso estar enganado, né, mas eu acho que ele assinou o atestado político de óbito dele, foi um super Dória, né? É como se ele tivesse feito ali um Dória na versão velocidade número 5, né? O que você achou Um dessa Dória eleição turbo, aí? né? Que nem se elegeu, Dória né? Turbo. Ah, resultado normalíssimo. O prefeito incumbente sempre será favorito. O Mesmo Ricardo sendo Nunes tinha uma Ricardo aprovação. Nunes, Não, tinha uma aprovação razoável. O índice de popularidade dele era 10 positivo. Estava dado que seria reeleito. Pronto, né? e ele tinha Pronto, uma assim, vantagem, análise. né? Alguns meses da eleição ninguém nem sabia que ele era. O que na política acaba Então, sendo uma mas sim, mas vantagem, né? quando você mede lá a aprovação dele, tá razoável. Você pode questionar, que errou ou não. Não é isso que diz a aprovação dele. Contra um candidato fraquíssimo, que o Bolsonaro é um candidato muito ruim. O candidato tem uma rejeição altíssima. Então, assim, estava dado, vai ganhar. Ganhou. Então, acho que nenhuma novidade aqui. Normal, a surra foi. Eu acho até que o Nunes é um candidato pior que o Bruno Covas, né? O Bruno Covas tinha mais carisma, tinha mais presença, né? A situação era parecida. O Bruno Covas herdou a prefeitura do Dória e ganhou a eleição. O Nunes era o vice, o Bruno Covas faleceu, e herdou e vai ganhar a eleição. Mais ou menos pelo mesmo placar, contra o mesmo adversário fraco. A diferença é que esse adversário fraco gastou 8 vezes mais. E mesmo assim, não saiu, não mexeu o ponteiro. Então, acho que, no geral, assim, o Tarcísio fez uma aposta certa. Tá, não desganharia ele de qualquer jeito, mas eu acho importante o resultado nas prefeituras do Estado. E aí o Tarcísio mostrou força. Ele elegeu mais de 90% dos candidatos. Assim. Ele realmente mostrou bastante força. Ele, digamos assim, se ele for disputar a reeleição, está reeleito. E que quem for disputar contra o Tarcísio no eventual governo de São Paulo já sabe que vai perder. Vai perder no primeiro turno. Mas se ele quiser alçar outros voos, é uma outra conversa. O Alckmin Mas, vai competir. Nossa Senhora, meu Deus. nossa, vai ser varrido do mapa. Eu Vai tô passar mais torcendo. vergonha do que Tô naquela eleição para torcendo, presidente. tô torcendo para Mosquinha Azul picar o Alckmin e falar assim, E porque seria a vice legal, do Lula, ele vai ter que sair para dar lugar para o PSD ou para o PMDB, né? Se a coisa para o MDB, né? Se a coisa caminhar nessa direção. E aí, o que ele vai fazer? Talvez saia para o Senado, mas eu acho que ele vai tentar o governo. Eu acho que ele porque corre o risco esse de pessoal passar não, o esse maior pessoal não, papelão da vida dele. Eu concordo plenamente. também concordo. Mas Eu concordo e torço. Eu torço. Na verdade, para o, mim, só seria melhor se ele voltasse para o PSDB e saísse candidato, que é para a derrota ser perfeita. o Alckmin, ele é craque em passar vergonha, né? Lembrando que ele teve menos votos em 2006 no segundo do que no primeiro turno, e 2007, 2008, foi 2008, quando o Kassab é, concorreu à reeleição, né? Porque ele tinha Ele se entrado no lugar do candidatou, Serra, né? tomou uma surra. E o Kassab entrou e ele insistiu. E, bom, o Serra era o cara do PSDB e o Kassab era o vice. E aí o PSDB estava caminhando com o Kassab. E aí o Alckmin falou: não, 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 eu quero ser candidato. Não foi nem ao segundo turno. Sim, verdade. Tomara Pois Então que ele ele é nos craque em reserve passar aí. vergonha. Tomara que ele ainda nos reserve essa dose de prazer, né? Eu acho que aqui na eleição de São Paulo, queira ou não queira, como o Vitor falou, Tarcísio sai bem fortalecido, né?
de fato, o Ricardo Nunes tinha a vantagem de ser o incumbente, né? Tinha a vantagem até de não ter muita rejeição, porque a princípio, antes da véspera da eleição, não era nem tão conhecido assim, mas não deixa de ser um mérito do Tarcísio, né? Então, nós temos aí uma nova disposição de forças nas prefeituras, é importante, né? Porque financia a campanha, e eu acho que essa campanha encerra definitivamente qualquer sonho mais alto, né, que o Boulos pudesse ter, né? Ele vai ser no máximo deputado, quando muito, quem sabe, senador, e olhe lá, né? Porque o que Pode colocado de tentar ser um dinheiro Ciro Gomes, né? Ele pode tentar, ficar tentando, é, tentando. mas eu acho Não vai dar que nada. nunca vai passar disso. Não se gastou pouco na campanha dele. Ele teve quase que exatamente a mesma votação da eleição anterior. A nota triste, né, é que assim, ainda assim, um cara como esse, o candidato dos presídios, ter 40% do apoio da população. Mas isso Vergonhoso, é né? normal. Assim, para você ter menos Vergonhoso. de 40 no segundo turno, você tem que Não, fazer na muito esforço. verdade, Vitor, eu acho Tem que ser assim, uma Maria do Rosário. é, Isso. é, então, mas é o que eu acho que ele deveria ser, né? Que eu É, acho que mas o foi bolo. 39, é a mesma coisa, é a mesma ordem de grandeza. É Aliás, Mesma ordem de verdade. grandeza. Você sobre, coloca um sobre, cachorrinho vira-lata para disputar o segundo turno, ele vai ter uns 40%. É isso. sobre, É, Veja que mas, ele sobre a mas perdeu, Maria, ele ter perdeu ido para o para segundo turno já tira o sono. abstenções. Perdeu para abstenções. Não, Né? ele chegar no segundo turno também é esperado. O PT tem o Sim, seu mas vale eleitorado uma pena, cativo. né? Não É. deveria. E aí, Márcio, você ia falar alguma coisa? não, não, eu só estava falando que eu tive o prazer de acompanhar a Globo News o dia inteiro, coisa que eu não faço no dia da votação, porque, né, eu não ia perder. Aí tem o MML lá, que é o Movimento das Menininhas Lacradoras lá, que é a Natuza, a Andréa, aquela, né, aquela Daniela, A aquela galera Daniela. toda. E uma delas, eu não me lembro qual foi, ela falou que estava surpresa, olha só, surpresa, que em Porto Alegre a Maria do Rosário tinha uma rejeição maior do que o prefeito da enchente. Olha como é que ela Ah, se foi a Tanta referiu. Olha que Iene que legal. falou. O A, prefeito da enchente, quer dizer, a, o cara que a Miriam mandou Leitão chover, escreveu fechou isso. as torneiras, Ah, matou então. um monte de gaúcho. Quer dizer, é aquela coisa, os caras A vivem Miriam em Leitão outro. ela falou, apesar das enchentes, o Sebastião Melo é favorito. Como se, assim, Como se fosse ele que como tivesse feito. exato, assim, porra, a maior enchente da história da cidade, o que que o prefeito vai fazer? Quer É dizer, assim, da onde esse pessoal tira essas ideias? Eu não não consigo foi genial, entender. foi genial. Ceará, você sabe de onde o pessoal tira essas ideias? Da Não, não me fala. mili, da É, militância, né? Eles são militontos. Então, é de acordo com o freguês. Essa mesma Miriam Leitão, se fosse a Maria do Rosário, a prefeita da enchente, e ela tivesse por acaso perdido, ela ia estar defendendo, dizendo o seguinte: olha, ela foi derrotada porque é Ah, sim. mulher, porque assim, o discurso no Brasil, nós vivemos um tempo e que a imprensa não importa o quê, importa quem. E é Exato. dado que né, nós tivemos, né, para e pensa comigo. O Bolsonaro, no momento muito. O Paulo Maluf, no momento muito infeliz da sua carreira, certa ocasião, disse assim: estupra, mas não mata. Qualquer pessoa com um pingo de boa vontade entende que ali ele estava dizendo o seguinte: poxa vida, já está cometendo uma violência enorme com a mulher, de estuprar, ainda vai tirar sua vida. É claro que um político, um homem público, não pode dar um mole desse. Porque se ele der um mole desse, sendo político como é, seus adversários vão explorar. E longe de mim estar aqui querendo defender o Paulo Maluf numa fala infeliz como essa. O Bolsonaro disse certa vez que ele estava num lugar, aí tinha umas meninas que eram garotas de programa, aí pintou um clima que, a meu ver, ele quis dizer assim, né, que as meninas meio que tinham se oferecido, coisa do tipo, né? Putz, meu, esquartejaram o cara, pedófilo, caramba. Né? Nós temos um grande líder da cultura nacional, né? Que ao seu redor gravita boa parte da esquerda caviar brasileira, que notoriamente, aos 40 anos, manteve uma relação sexual com uma menina de 13. E
Tudo bem, não tem problema, porque afinal de contas não importa o que, eu importa o quem, né? E a gente vê isso com clareza aqui. Então, por exemplo, a Miriam Leitão, a meu ver, ela abriu mão de fazer. Eu não sei se ela já fez jornalismo um dia, que eu começo a pensar, né, de tudo que ela escreveu, o que que tinha ali. É que eu acho que a máscara meio caiu, eles perderam a mão, né? Eles não disfarçam mais. Então, esse episódio aí do prefeito da enchente, eu vi isso aí, Xará. Márcio, é vergonhoso. Diga, Nora. Não, que esse negócio do prefeito da enchente é mais ou menos como você dizer, agora seria assim, o Lula é o presidente das queimadas, mas aí é o aquecimento global, é a mudança climática, entendeu? Porque não São os importa o bandidos que quê, estão né? colocando, são os bandidos que estão colocando fogo. É isso aí. Claro, claro. Antes não eram, antes era tudo, São antes estava tudo, criminosos. era tudo. Estávamos em um convívio amigável e tudo, né? Enfim. Bom, agora que a gente já falou de assuntos menores, vamos falar de coisa séria, né? Para surpresa, talvez nem tão surpresa assim, mas para indignação geral, né? O Vini Júnior não ganhou a bola de ouro, né? Que é um prêmio da, da- feito pela imprensa francesa, tem um colegiado, mas não é o prêmio lá da FIFA, né? Eu queria saber aí, vou começar pela Nora. Nora, o Vini Júnior não ganhou porque o outro jogador, ainda que não tão espetaculoso, foi mais efetivo, é um bom jogador, ou a extrema-direita racista votou contra o Vini, os europeus têm má vontade contra ele, acham que eles são arrogantes, as denúncias de racismo que ele faz acabam fragilizando o futebol europeu e espanhol em particular. Como é que você vê a não vitória do Vini Júnior para a Bola de Ouro, que foi Então, a polêmica da semana? então, assim, eu confesso que não acompanho tanto o Real Madrid, não acompanho tanto o Manchester, assim, os jogos da Liga Europeia, assim, eu vejo o final, essas coisas, mas eu estava vendo, assim, os números frios, tá, do Rodri e do Vini Júnior. Gente, o cara mereceu ganhar, sim, tá? E uma coisa que me incomoda muito, muito, muito é toda vez que se procura justificar com racismo, com alguma coisa assim, a não indicação de alguém porque é negro, é indígena, é não sei o quê. Não, às vezes é porque o cara não é tão bom quanto o outro. Então, assim, eu tô vendo, de novo, eu tô falando só pelos números, tá? Eu vi os números de um, os números do outro. Tá? Tudo bem, o Vini Júnior, ele é mais midiático, a posição que ele joga é um pouco mais evidente, tá? Mas as assistências do outro cara, os resultados dele, tudo, são muito bons. Então, assim, de novo, os números frios, me parece que o cara mereceu ganhar sim, tá? Mas números, tá? Eu tô falando só dos números. Então, E você, não é bom Xará, pra... acha que o Vini Júnior foi vítima de preconceito ou o colegiado que deu a bola de ouro optou por um futebol mais de resultados do que um futebol espetaculoso? Cara, o prêmio é uma votação, não sei quantos jornalistas, 250, é um número grande, né? Pancada, Jornalistas né? que fazem uma lista com 10 jogadores, né, na ordem, e aí ganha pontos, tal. Enfim, é como dizer, não, todo mundo se macumunou para tirar o título Um do Vini complô. Júnior. O ponto, São o 100 fato é o seguinte, jornalistas, um jornalista de cada país entre os 100 melhores ranqueados da FIFA. Então, são é 100 isso, representantes e de 100 pronto. países diferentes que Inclusive, um votam foi os 10 desclassificado melhores. porque tinha colocado quatro do mesmo país entre os cinco primeiros. Eu não me lembro de que país que foi, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: essas escolhas são sempre subjetivas. Ponto número. Aliás, antes disso, nós estamos numa geração. Eu não sei, eu acho que ele vai ficando mais velho, você vai ficando menos encantado com o esporte, mas essa geração que está aí não dava para amarrar a chuteira do Ronaldo, Hum. do Ronaldinho Gaúcho, né? Então, assim, para mim é tudo meio. Qualquer um podia ganhar,
né? Foi uma diferença pequena, tal, não tem, são 100 jornalistas votando, não tem como dizer que foi algo premeditado. É difícil, né, de você coordenar 100 jornalistas. E, Ô, Vitor, eu sinceramente, tenho. é que eu não acompanho o futebol europeu de perto, né? Confesso que assisto só as finais, semifinais, tal, quando chega Você lá a gosta Champions mesmo é de League. uma Série B, né, Xará? Exatamente, eu ia Ai, que falar isso, que, maldade. aliás, Desculpa, não. Desculpa, sinceramente, perdão. Essa foi fantástica. eu Perdão, achei, Xará. Foi eu Essa achei Perdão, que o Xará. Patrick doeu. ia Me chegar perdoa. ali Eu não resisti, nas Xará. finais. Foi mais forte que eu. Perdão. Perdão mesmo. Foi mais forte que eu. Agora, o jogo de seleção, o Vini tem uma boa trivela, é o que eu vejo, né? O Concordo. resto, o que ele fez, né? Concordo Ah, ele fez uma plenamente. temporada fantástica pelo Real Madrid e tal. Ok, mas assim, o que eu vi, sinceramente, tá longe, mas assim, anos-luz de distância de um bola de ouro, né? E de ser uma unanimidade, né? E você, bom, Vitor, eu acho que você deve ter uma opinião parecida com a do Xará pela própria informação que você trouxe da formação do colegiado, mas nem por isso eu não vou deixar de ouvir você, que entre Eu outras qualificações é um oráculo do futebol. acho que não era uma unanimidade. Então, a partir de agora, inclusive, esses prêmios todos vão gerar polêmica, porque é difícil você ter aquela Sim, unanimidade. Então, esse aqui. Então, cabia a bola de ouro para o Rodri pelos números, pela temporada. É um volante, entendeu? Não é um atacante, é um volante. Em geral, se destaca menos. Mas essa história de complô, essa conversa, não sei jornalistas, cada um no país. Eu até acho que o prêmio da FIFA, ele é mais, que vai sair, não saiu, ele tem mais peso. Por quê? Quem vota na FIFA? São os capitães das seleções, se não me engano, os treinadores, então não é só jornalista, é gente do meio ali, é o cara, o jogador falando, entendeu? É o capitão. Então, eu acho que o da FIFA tem mais relevância até. Isso aí é mais famoso, mas eu acho que o da FIFA tem mais relevância. Não, ele não tem a mesma fama. Vamos ver o que que vai dar. Eu acho que ele é um cara que, o Vini Júnior tá lá, tá entre os três melhores, provavelmente, sem dúvida ó, é nenhuma, tá entre os três tipo, melhores. trazendo para a indústria cinematográfica é o Globo de Ouro e o Oscar, né? O da FIFA é o Oscar. Eu Ao acho, contrário. pelo critério de votação, eu acho que ele é mais, né? Você tá consultando Não, o digo jogador, os pela caras votando nos pares, eu não digo pelo né? E ele não colegiado, pode votar Xará, aí no pela cara do relevância. mesmo país, tem um lance assim. E você, É, Márcio, acha que o Vini Júnior foi vítima de um complô? Ou ele não é essa unanimidade toda e ainda que tendo um futebol mais espetaculoso, não foi tão efetivo quanto o Rodri, que é um É, jogadorzaço também? semana passada eu botei o texto lá no Boteco sobre a verdade, né? É impressionante como os fanáticos, eles conhecem a verdade. Então, a verdade no Brasil é que o Vini Júnior joga muito mais que o Rodri e não foi eleito por racismo. Eu vi duas coisas essa semana, dá para falar várias, mas duas que me chamaram. Eu tentei discutir isso, não fez, depois desisti, porque com fanático você não adianta discutir, né? Então, essa semana, botaram lá uma lista das últimas 15 bolas de ouro, todos são brancos. Aí só está aqui, está aprovado, não sei o quê, coisa e tal, parará. Bom, aí você olha, das 15, 12 são do Messi e do Cristiano Ronaldo, que por coincidência são brancos e estavam muito acima dos outros, não tem que discutir. Agora, antes desses 12, ganhou o Rivaldo, ganhou o Ronaldinho Gaúcho, ganhou o Jorge Weah, africano, e tal. E o ano passado, a mesma France Football deu um prêmio para o Vinícius Júnior pela militância dele com relação ao racismo. Agora o cara não vê. O cara, ele é a verdade, só ele Não, que vê a mas verdade. Não adianta desculpa, argumentar. Mas desculpa, pior Márcio, você ainda, está. Eu sou obrigado a foi- discordar porque você está querendo negar as evidências. Veja, por exemplo, no Japão. Japão também é um país extremamente racista no futebol. Você vê que não tem um negro na seleção japonesa, né? Então, desculpa, você está querendo negar as evidências. Para mim, está claro. exato. Como é que pode um país inteiro, você faz uma seleção e não tem na um Argentina negro? também não E não tem. tem mulher. Mesma E coisa. não tem mulher na seleção Não, japonesa de futebol. é um absurdo, é um absurdo. Não tem Bom, meus mulher. amigos, eu acho que a gente chega à conclusão aqui
Deixa eu só terminar. Perdão, Márcio, achei que você estava Eram terminando. eram dois casos. O primeiro foi esse, quer dizer, um argumento totalmente furado. O segundo, eu estava vendo no Sport TV uma discussão sobre isso, e aí, como é que é o colegiado? São 100 jornalistas, a France Football escolhe 30 jogadores, então são 100 jornalistas que votam do primeiro ao 10º. E é um sistema de pontos como a Fórmula 1. 15 pontos para o primeiro, 12 para o segundo, 10 para o terceiro, por aí vai, até 1 para o 10º. O jornalista brasileiro que votou foi o Kleber Machado. E ele revelou que ele votou no Vini em primeiro, no Rodri em segundo. Aí estava a discussão, tem um inglês que comenta no Sport TV, Tim Vickers, um inglês radicado no Brasil, e o cara estava assim, achando um absurdo a discussão que está se fazendo em torno disso. Né? E aí ele tentou ser razoável, ele disse, olha, pessoal, tem vários jornalistas ali que são negros. Aí um cara berrou, mas tem negro que é racista. Bom, aí, meu amigo, para o mundo que eu quero descer, quer dizer, tem homossexual que é homofóbico. Posso falar uma palavra? Eu vou para a puta que o pariu, pelo amor de Deus, cara. Você Não dá pode, para discutir. Márcio, O você cara tem falou isso com idade, ênfase. Com você ênfase. tem Então, vai autoridade e estudar tem. que você vai ver que tem negros racistas. Bom, agora eu vou sentar no chão e vou chorar. Só isso. Ô, Tem judeu Márcio, você nazista também, tem. sabia? Hã? Tem judeu nazista também, Tem sabia? judeu, né? Que está faltando, existe. Mas, Ô, enfim, segue o jogo. Enfim, ô, tudo isso é uma Márcio, papagaiada. O cara é bom pra cacete. E o grande erro que eu considero do Vini Júnior, que mostra a essência dele, é que ele não cumprimentou o cara. Isso eu achei uma grosseria total. O cara no discurso citou, o Rode citou, que o Vini Júnior é um baita jogador e tal. O Vini Júnior falou, eles não estão preparados. Você viu o post dele? Ele disse, esses caras não estão preparados. O próximo post dele vai ser, eu sou o caminho, a luz e a verdade. Vá para o diabo que o carrega, pelo amor de Deus. Ele disse que os caras não estão preparados para julgar, que ele é acima de tudo, vai andar sobre as águas qualquer hora dela. Pelo amor de ô, Deus, meu Márcio, filho. Obrigado, eu devagar. só quero dizer que o senhor tem idade, experiência e autoridade para mandar quantos puta que pariu você bem entender e para quem você bem entender. Conta com o nosso irrestrito apoio aqui. Se eventualmente você mandar um puta que o pariu errado, isso resultar em prisão, a gente promete te visitar, levar uns macinhos de cigarro para que você possa usar como moeda corrente numa eventualidade. Não acho que chegará a tanto e tal. Bom, gente, seguinte, pelo horário aqui, nós temos 3 minutinhos para ficar dentro do horário regulamentar para fazer bola dentro, bola fora e dica. Então, eu vou começar pela Nora. Nora, bola dentro, bola fora e dica. Dica não, vou ficar no esporte. Dica não tenho. Bola dentro para o meu Coringão, que contratou aquele holandês maravilhoso com Memphis Depay, que joga um bolão, é uma simpatia. Eu tô apaixonada por ele, tá? E joga muito bem. Bola fora, gente, desculpa, tá? Pegar no pé dele, mas Sérgio Pérez, sujeito com 277 corridas, não consegue parar o carro numa marcação assim. Ele erra por 84 centímetros no Grande Prêmio do México, consegue terminar em último lugar e uma volta atrás de todo mundo. Pronto, falei. E você, Marcião, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, a bola dentro eu vou homenagear o Vitor Loyola, porque aconteceu uma coisa essa semana inédita na história do futebol brasileiro, tenho certeza. No jogo do Vasco, você deve ter visto, teve uma discussão seríssima entre o Léo Jardim e o Paier, o goleiro. Aquela discussão de dentro de campo, né? Depois chegou no vestiário, conversaram. Agora, tanto a troca de xingamentos quanto a conversa no vestiário foi em francês. Isso nunca aconteceu. Troca de xingação em francês, o Vasco realmente é outro nível de clube. Que o Léo Jardim, o pai é francês e o Léo Jardim jogou na França, né? E fala francês. Então, diz que os dois se xingaram em francês. Deve ter sido legal para cacete. Enfim. E bola fora, infelizmente, é para a nossa cultura latino-americana de futebol, né? Quer dizer, agora o torcedor do Penharol vem aqui, a Mancha Verde, né, fazem emboscada na estrada. Lá no Uruguai tiveram que mudar o jogo de lugar. A minha sugestão é simples: a partir de agora, as finais da Libertadores deviam ser jogadas na Europa.
que é muito melhor, cara, muito melhor, porque aqui a gente não tem, aparentemente, nós não temos civilização suficiente para isso. Pronto, falei, não tem dica. E você, Vitor, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bola dentro o Botafogo, arrasou com o Penharol de maneira, assim, incontestável, né? 5-0. Podia mandar aqui o time de sub-10 lá, que está garantida a vaga. Então, bola dentro, bola fora, para os dois, o reverbero aqui, a Nora e o Márcio. Tanto o Sérgio Pérez, quanto para torcidas latino-americanas em geral. E dica, tem alguma? Não, sem dica. Olha, vou fazer aqui um alerta, praticamente uma advertência e quem sabe até uma ameaça. Aliás, eu estou lembrando que tinha que dar esse recado. O Almeida me falou isso em off. Vou te mandar aqui no ponto eletrônico. Quem não trouxer dicas, no outro programa tem que trazer duas dicas. Tem um efeito cumulativo aí, tá? Porque Mas eu senão, trouxe duas na semana passada, na última né, vez. senão o Usaram departamento a pessoal minha, vai agir. E vocês então. sabem que o Almeida, ele é terrível, né? Eu mesmo tive que Mas, dar uma furada aí, tive que dar uma O boa Almeida está justificativa. bem mão fraca ultimamente, viu? Tá É, mão foi, fraca. fui, fui ameaçado, inclusive. Xará, bola dentro, bola fora e sua dica. Minha bola dentro vai para o Gilmar Mendes, que libertou finalmente, ou anulou todas as provas arranjadas contra o guerreiro do povo brasileiro. Finalmente nós vamos ter a oportunidade de reelegê-lo como deputado federal nas próximas eleições. Ele com 80 anos, o Lula com 81, vai ser lindo. Sem etarismo, hein? Bola fora pro Real Madrid e para o Vini Júnior, né? Porque os dois, eu não sei exatamente quem decidiu o quê, mas não compareceu à cerimônia da, da premiação. Realmente, bom, é para coroar todo esse processo. Minha dica vai para um filme que eu assisti esse fim de semana, um filme relativamente antigo, acho que é de 2011, com Daniel Craig, Millennium. Eu não Putz, sei Ah, bom pra exatamente. cacete. Eu não sei por que é que ótimo. recebeu esse nome, mas enfim, é um jornalista que investigativo que é contratado por um milionário sueco para descobrir o que aconteceu com a sobrinha dele que faleceu 40 anos antes, né? Um filmaço, um negócio Um assim massa, muito bom, muito bom. impressionante, Muito bom, impressionante. Eu realmente muito recomendo bom. muito. Bom, É isso. vamos, bom, a minha bola fora vai para o Pablo Marçal, né? E pela sua meteórica carreira, né? Um super Dória, cara que saiu como, no intervalo de um mês e meio, ele saiu como uma alternativa a tudo que aí está, né? Para alguns, claro, né? E por assim, um ocaso ridículo, né? Esse bate-papo dele com o Boulos aí, para quem que tinha acontecido o dia antes, então, uma super bola fora. Eu me uno ao Xará, né, nessa questão dessa bola dentro para o Gilmar Mendes, que fez prevalecer a justiça e a liberdade, libertando esse grande guerreiro da democracia brasileira. E, e a minha bola dentro, cara, vai para o Jeff Bezos pelo editorial que ele assina no Washington Post, jornal da sua propriedade, né, chamando atenção para a total falta de credibilidade da imprensa. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno geral. E achei muito pertinente e diria até um pouco corajoso ele se colocar assim, o que obviamente está rendendo algum nível de patrulhamento para ele. A minha dica é um documentário que tem no Netflix, chama Pesadelo Americano. Assistam. Eu tenho por natureza, sempre sou muito comedido nos julgamentos que faço, porque já aprendi a essa altura da vida que nem tudo é como parece ser, que as coisas existem invariavelmente são mais complexas do que a gente percebe. Tem um filme do Harrison Ford chamado O Fugitivo, muito antigo, mas que era um cenário que corroborava quase que por uma culpa óbvia, mas que ao final não era, as coisas não eram como pareciam ser. Só que aquilo era uma peça de ficção, né? Esse pesadelo americano é um caso verídico, aconteceu nos Estados Unidos, que eu tenho certeza que ao final vocês ficarão de queixo caído com o que aconteceu. Não vou dar spoiler, mas aconselho vocês a assistirem, porque ao final, para aqueles que já não fazem julgamentos precipitados,
se prenderão ainda mais nisso, e para aqueles que nem sempre fazem isso, passarão a ser mais prudentes. Galera, sempre bom me encontrar com vocês. Valeu, E até Netflix? semana que vem. Netflix, Pesadelo Americano. Muito bom. Hum. E é verídico, hein? Um abração para todos. Fiquem com Deus. Tá. Valeu. Tchau, tchau. Beijos.